Glória a Deus por isso. Hoje nós vamos meditar no Salmo 139. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia. Eu vou ler na Nova Almeida e atualizada. O tema da ministração nesta noite é ponto cego. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você como Ele falou comigo. Salmo 139, eu vou ler o Salmo todo. Quero que você acompanhe comigo. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua. E Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e põe Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, e se me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará, e a Tua mão direita me sustentará. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um destes escritos e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabaste com os perversos. Afaste-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra Ti, e como Teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que Te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra Ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse é o Salmo 139. Eu decidi lê-lo inteiro porque ele fala de algo tão incrível e ao mesmo tempo tão relacional que não tem como escapar desse salmo. O salmista, ele percebe o nível de conhecimento de Deus a respeito de si mesmo. Mas ele entende que esse conhecimento, embora grandioso, embora revele os atributos de Deus, como onisciência, onipresença, e aqui nesse texto não, mas também temos a onipotência de Deus, mas aqui ele está enfatizando a onisciência, a onipresença, o Deus que tudo sabe, e o Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele pega esse conhecimento e ele relaciona com sua intimidade. Ele vai dizer que o Deus que conhece o universo, o Deus que sabe quantas estrelas há e quantas galáxias existem, esse mesmo Deus conhece o meu deitar. Ele conhece quantos grãos de areia tem no mar. Ele conhece quantos litros de água tem o mar. Esse Deus que criou todas as coisas, esse Deus me vê dormir. Você parou para pensar? É grandioso olhar para Deus e imaginar o tamanho dele, mas pensar que mesmo desse tamanho, ele consegue parar tudo para olhar para mim e ver o meu deitar. E ele vai dizer que esse Deus que conhece os mistérios das profundezas, o Deus que conhece onde o homem nunca chegou, esse mesmo Deus conhece os meus pensamentos.
É maravilhoso Ele conhecer tudo, mas incrível é Ele conhecer tudo e se preocupar comigo. A ideia é que eu sou pequeno demais diante de tudo que é grande. Eu sou insignificante perto da grandeza de tudo que me cerca, mas ainda sendo insignificante, Ele dá atenção para cada um dos meus pensamentos. O Deus que conhece o futuro, o Deus que sabe quando o mundo vai terminar, o Deus que sabe se um dia outra bomba atômica será usada, o Deus que sabe quando a guerra da Ucrânia, e se acabará a guerra da Ucrânia, Ele sabe de tudo isso. Esse Deus sabe as próximas palavras que eu vou dizer. Como se preocupar assim comigo sendo tão grande? É isso que o salmista está constatando. Que o Deus que é gigantesco, um Deus que é insondável, Ele se preocupa comigo. Ele está dizendo que o Deus que sabe a origem de todas as coisas, porque o fez, o Deus que sabe como é que o universo se relaciona de maneira tão organizada, o Deus que sabe como é que as coisas foram feitas ao ponto de que as coisas funcionem e que seja possível a vida na terra. Esse Deus viu o meu embrião. Ele me conheceu quando eu ainda era uma substância ainda informe. Diante da grandeza de Deus, o que o salmista está fazendo é contrastando com a sua limitação. Ele está dizendo que Deus sabe tudo, Ele não. Que Deus vê tudo, Ele não. Ele está dizendo que Deus está em todo lugar, e Ele não. E Ele está dizendo que é impossível manter uma relação com Deus à distância. Você pode namorar à distância. Você pode trabalhar à distância. Hoje as pessoas assistem culto à distância. Agora temos uma célula online, não para você que está aqui, mas para você que não pode, você tem uma célula à distância. Mas sabe o que você não consegue fazer à distância? Se relacionar com Deus. O salmista diz: se eu for ao mais alto monte, tu estás. Mas se eu for no mais profundo abismo e fizer a minha cama, em algumas versões vão dizer, se eu fizer a minha cama no Sheol, lá também tu estás. Se eu me esconder nas trevas, dizendo, aqui Ele não me encontra, as trevas e a luz é a mesma coisa para ti. Não existe um só lugar que eu consiga me ausentar da tua presença. Tudo que eu faço, todos os lugares que eu vou, eu te encontro, mas eu não te encontro apático, eu não te encontro lá porque a tua presença é visível para mim. Eu te encontro lá porque a minha presença é visível para ti. Não sou eu que te vejo em todo lugar, eu sou visto em todo lugar por ti. Ele fala sobre a grandeza de Deus e ao mesmo tempo Ele fala que é inescapável. Eu não consigo escapar. Não tem nenhum lugar da minha existência que eu passe longe do teu olhar. E quando Ele faz isso, e quando Ele contrasta com a sua limitação, Ele está dizendo, Ele termina dizendo, Senhor, me sonda. É como se Ele estivesse dizendo, já que esse conhecimento é tão grande, já que o Senhor me vê, já que o Senhor me sonda, já que o Senhor sabe as minhas palavras antes delas saírem da minha boca, já que o Senhor conhece os meus motivos, já que o Senhor conhece os meus pensamentos, já que o Senhor me vê em todos os lugares, em todas as circunstâncias, aproveita para me corrigir. Olha para mim e vê se existe alguma coisa em mim que te desagrada. Toda essa reflexão começou a surgir no meu coração um mês atrás. Eu estou começando a treinar tênis. Está aqui meu professor, Davis, aí, dá um oi aí, Davis. Quem quiser treinar tênis com ele, incrível professor. E nós estávamos treinando e ele chegou para mim e me ensinou os movimentos que eu precisava fazer. E disse, você vai fazer assim, você vai segurar assim na raquete, você vai se posicionar dessa maneira. Faz para mim ver. Eu fiz certinho. Faz de novo. Quando ele soltou a bolinha, irmão, parecia que não tinha me ensinado nada. Aí falou, não, você vai dar certo, você vai dar certo, você vai dar certo, você vai conseguir, você leva jeito, irmão, pensa no professor bonzinho. E ele de novo, não, você vai segurar assim, você vai fazer desse jeito, você vai se posicionar dessa maneira, você vai fazer desse jeito, soltava a bolinha, tudo errado. Aí uma hora eu falei para ele assim, Davis, não para de olhar para mim, cara, e se você perceber qualquer coisa, por favor, me corrige, porque eu preciso aprender a fazer certo. E aí terminamos aquela primeira parte do treino, as bolinhas todas espalhadas, fomos recolher as bolinhas, e de repente eu chego para ele e falo, ele lembra disso, falei, Deus está falando comigo hoje.
Eu falei para ele, isso é o que o salmista diz no Salmo 139, é o que eu acabei de te pedir. Eu falei para ele, olha para mim, e vê se eu estou conseguindo fazer o que você me ensinou. E se eu estiver fazendo errado, por favor me diga, porque eu quero acertar. Exatamente o que o salmista falou para Deus. Senhor, olha para mim, olha para o meu jeito de viver. Olha para o jeito que eu trato a minha mulher, olha para o jeito que eu trato os meus filhos, olha para o jeito que eu lido com a vida, olha para o jeito que eu administro os meus pensamentos, olha o jeito que eu administro as minhas emoções, e vendo em mim algo que está diferente do que o Senhor quer, por favor, me corrige. Essa oração do salmista depois de terminar toda a reflexão a respeito da grandeza de Deus. Aí passou, na mesma semana, eu fui passar pela fonoaudióloga. Cheguei lá, ela disse para mim, pastor, qual que é a sua principal queixa? Eu falei, olha, eu estou pregando às vezes, hoje, mas não, porque agora o Tadel à tarde é por vídeo, mas eu estava pregando às vezes 5 vezes no domingo. Eu falei, eu estou terminando o domingo com a minha garganta muito cansada. Ela falou, não, tem técnicas para isso, eu vou te ensinar. Tem mais alguma queixa? Eu falei, eu acho que eu respiro um pouco errado, eu acho que se eu aprender a respirar melhor, talvez me ajude até nos esportes e tal. Falou, fique em pé. Fiquei em pé no meio da sala dela. Falou, coloca a mão na cintura. Eu falei, meu Deus do céu, ela vai pedir depois, né? Coloquei a mão na cintura, falou, infla o pulmão, sem encher o peito. Aí eu, pastor, sem encher o peito. Aí eu, pastor, sem encher o peito. Espera aí um pouquinho. Pastor, sem encher o peito. Eu falei, eu não sei respirar. Irmão, não saber jogar tênis, tá bom, ninguém precisa nascer sabendo jogar tênis. Mas não saber respirar. Eu falei, tem como corrigir isso? Tem como corrigir isso? Ela falou assim, tem, você vai ter que prestar muita atenção no jeito que você respira. E eu percebi que até respirar, podemos respirar errado, se não prestarmos atenção como estamos fazendo. E isso foi reforçando a ideia de que existem coisas em nossas vidas, que estamos fazendo naturalmente há anos, e não agrada o Senhor, e a gente não percebe. A gente não percebe. Há um mês e pouco atrás, nós estávamos num trabalho, eu com uma equipe de amigos, estávamos trabalhando dentro de uma fábrica, e o líder da nossa equipe, o nosso chefe, ele é um típico contador de história. E você sabe que um contador de história, ele tem lá as licenças poéticas dele, né? Ele vai contar uma história, tem uns encaixes que ele faz para a história ser fluida, né? Os pescadores, você sabe que o pescador hoje em dia tem até curso para saber tirar foto, para o peixe parecer maior do que é, né, Romerito? Cadê o Romerito? E aí, esse rapaz, ele é assim, a gente já conhece ele. Ele contou uma história assim, meio diferente, assim, com uns detalhes no meio dela. A gente deu risada e tinha um rapaz que eu estou trazendo para perto de mim, levando para a equipe. E ele foi e falou para esse rapaz que acabou de contar a história. Não, você está mentindo, não aconteceu isso não. Aí o chefe ficou assim, ficou um clima mais ou menos tenso, assim. Não, aconteceu sim. E ele insistiu. Não, você não aconteceu isso não, você está mentindo. Terminou aquilo. E eu fui pensando, como é que eu diria para ele que ele não podia fazer aquilo, que ele tinha que ter um traquejo. Você não fala isso para o chefe no primeiro dia de trabalho. Você deixa ele contar a história, dar risada, depois você vai conhecendo ele. Eu queria dar um toque para ele, que ele não podia falar isso para o chefe. E fomos para o refeitório. E eu planejando como é que eu ia dizer isso para ele à noite, quando nós fôssemos embora. Chegamos no refeitório, terminando de comer, refeitório de fábrica gigante, né? Terminamos de comer. Quando a gente saiu, e eu treinando para dizer para ele o que ele tinha errado. No caminho ele falou para mim, cara, você faz uma coisa muito errada dentro de fábrica. Era o segundo chefe que ele estava confrontando no mesmo dia. Eu falei assim, o que eu faço de muito errado? Ele falou, você não põe a cadeira de volta no lugar quando você levanta. E eu falei, rapaz, eu nunca tinha reparado nisso. Mas você acredita que ele falou a verdade? Eu percebi que eu não tenho o costume de pôr a cadeira de volta. Cheguei em casa, não tinha lembrado, terminei de comer, fui olhar para a cadeira que eu tinha comido, estava fora. Falei, eu me preparando para confrontar, eu tinha coisas em mim que também precisavam ser confrontadas. Coisas em mim que eu não via. Áreas da minha vida que passam desapercebido diante do meu olho. Coisas simples, como pôr uma cadeira. Mas se coisas simples como pôr uma cadeira, respirar errado, jogar tênis errado, passam desapercebido, isso quer dizer que coisas graves também passam. A Bíblia diz que Davi,
que é o escritor desse salmo, e provavelmente escreveu esse salmo no tempo de maior sabedoria de sua vida, em um determinado momento de sua vida, depois de ter conquistado tudo, depois de ter chegado ao poder de forma ilibada, sendo um homem honesto, um homem que não atentou contra Saul, não tentou viabilizar o poder, esperou o tempo de Deus. Quando ele chega ao poder que está tudo conquistado, a Bíblia diz que em determinado momento, quando era a época dos reis irem para a guerra, Davi decide ficar em casa. Ficando em casa, de cima do terraço, ele decide olhar para o lado, e ele olha uma mulher tomando banho. Não era sua esposa, mas ele manda alguém chamar essa mulher para ir até o palácio. Você poderia dizer assim: essa mulher também, né? Por que ela foi? Ele era o rei. As mulheres não podiam, nem homem, era um outro tempo. A mulher não podia dizer não. Então ela vai, quando ela chega lá, ele tem relação sexual com ela. E ela engravida. Para piorar a história de Davi manda chamar o marido dela que está na guerra. Para que Davi manda chamar? Para que ele deite com ela e pense que ele é o pai da criança. Mas, para piorar a história de Davi, o cara se recusa a ir para casa. Ele fala: não, o país está em guerra. O meu senhor, o rei, está em perigo. Eu vou ficar aqui protegendo ele. Aí Davi: não, cara, não protege eu não. Vai para sua casa. Aí ele: não, vou ficar aqui. Aí Davi fala: quer saber? Eu vou deixar ele bêbado, porque bêbado ele vai. Aí Davi embebeda ele. Além de não ir, ele dorme na porta do palácio. No outro dia, Davi, percebendo que não ia conseguir convencê-lo a ir para casa, Davi escreve uma carta para o general dizendo: amanhã, quando essa carta chegar, coloque Urias na frente da batalha quando vocês se aproximarem dos muros, para que ele seja atingido por uma flecha e morra. Sela a carta. E para ficar sádico, ele entrega a carta na mão de Urias e pede para que Urias entregue a carta na mão do comandante. Urias chega todo inocente, achando que está fazendo um grande serviço para o rei, e fala: o rei mandou entregar uma carta. Quando o cara abre a carta, olha para a cara de Urias e fala: tá bom. No outro dia, Urias é colocado perto da muralha e morre por uma flechada. Sabe o que Davi fez depois disso? Foi viver a vida dele normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ele estava tranquilo, quando um profeta chamado Natã bate na porta dele. Ele chega e diz a Davi: Davi, eu quero te contar uma história. Davi estava acostumado a ouvir histórias, porque o rei também era juiz, ele julgava as situações, as circunstâncias do país. E então Davi diz a Natã: pode contar a história. E Natã diz: olha, tinham 2 homens. Um dos homens era muito rico, tinha muitos bois, muitas ovelhas. E havia um vizinho que tinha uma só ovelhinha, uma só. E essa única ovelhinha era tratada, se fosse nossos dias, nós diríamos que ela era tratada como pet. A ovelhinha dormia com eles, era limpinha, usava lacinho, roupinha. Estou colocando aqui alguns adereços na história, só para te contextualizar. Era como uma filha a ovelhinha. Mas um dia, esse homem muito rico recebeu uma visita em sua casa, e quis oferecer um alimento para o visitante. E ao invés de pegar uma de suas muitas ovelhas, um de seus muitos bois, foi na casa do vizinho, pegou a única ovelhinha que esse vizinho tinha, e matou essa ovelhinha, e deu para o convidado. A Bíblia diz que a ira de Davi se acendeu, e ele diz: esse homem merece a morte. Então Natã olhou para ele e disse: esse homem é você. Você podia ter quantas mulheres você quisesse, e se fosse pouco, Deus ainda te daria mais. Se você foi na única mulher que Urias tinha, ainda matou ele. E a Bíblia diz que Davi se arrepende amargamente. E por ter se arrependido, Deus o perdoa e não leva para a morte, porque ele tinha que morrer pelo pecado que ele cometeu. Mas nunca mais a espada saiu da casa de Davi, por conta do pecado dele. Mas o que me chama a atenção é que Davi estava com um ponto cego. Ele tinha capacidade para olhar o pecado do outro, o erro do outro, mas ele não tinha condições de olhar para si mesmo. O problema é quando nós não tomamos consciência de que temos pontos cegos, nos tornamos hipócritas. Quantas pessoas vemos que são confrontadoras, julgadoras, mas que quando você olha para a vida dela, você fala: eu não acredito que essa pessoa tem coragem de julgar.
uma vida bagunçada, uma vida desorganizada, um casamento destruído, mas uma rapidez e uma avidez para poder dizer que o outro está errado, porque muitas pessoas têm pontos cegos porque não conseguem enxergar mesmo, mas outras preferem manter seus pecados no escuro, pensando que o escuro para Deus é escuro, mas o salmista vai dizer que nem a escuridão nem a clareza tem diferença diante de Deus. Deus está em todo lugar, Ele vê todas as coisas. Ponto cego é aquele lugar que está distante, fora do nosso campo de visão. Quando nós aprendemos a dirigir, hoje eu não sei como está isso nas autoescolas, mas acredito que do mesmo jeito, nós aprendemos que no retrovisor existe um ponto cego. Se você não inclinar o teu corpo para frente, você não consegue ver aquele ponto. Hoje os carros estão vindo com alerta de ponto cego. Você não precisa se esforçar tanto não. Ele pisca na pontinha para dizer que tem algo fora do seu campo de visão. Mas na vida é desse jeito, existem áreas que nós não enxergamos. Áreas que nós não vemos. E a grande questão é que nós precisamos reconhecer que esses pontos existem. Olha o que o salmista diz no Salmo 19, 12. Ele vai dizer o seguinte: quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Observe-me das que me são ocultas. A primeira forma de nós começarmos a enxergar essas áreas e deixar Deus transformar as nossas vidas, é nós reconhecermos que existem áreas que nós não vemos. Todos nós, cada um de vocês, existem atitudes suas que você não percebe, existem falhas que você não vê, existem pensamentos que desagradam a Deus e você nunca percebeu, existem linguagens que você fala que ferem pessoas do seu lado, mas você não percebe. Existe uma forma de viver em alguma área de sua vida que é completamente reprovável, mas você não percebe. O que o salmista está dizendo aqui no Salmo 19 é: Senhor, me ajuda a ver as que estão ocultas. Então, se nós queremos resolver o problema dos pontos cegos, a primeira coisa que temos que fazer é reconhecer que todos nós temos áreas em nossas vidas que os nossos olhos não cobrem. Amém? Está compreendendo? Até aqui foi só para te convencer que tem ponto cego na tua vida. Se você não foi convencido ainda, talvez isso seja um ponto cego. Mas uma vez que reconhecemos que temos pontos cegos, áreas em nossas vidas das quais nós não vemos, a pergunta é como Deus, depois de pedirmos a Ele que nos sonde, como Ele nos mostrará os pontos cegos? Como Deus deixará claro para nós áreas de nossas vidas que nos são ocultas? E vamos lá, ver como a Bíblia diz que Deus fará isso. Primeira forma que Deus nos mostra os nossos pontos cegos é através de sua palavra e do seu Espírito. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 4, verso 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Evangelho de João, capítulo 16, verso 8 diz: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A primeira forma que Deus usa para que as áreas que nos estão ocultas deixem de estar ocultas, é através do convencimento do Espírito Santo e através da palavra. A palavra de Deus ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela tem o potencial de entrar no mais profundo de nossa alma, do nosso ser, do nosso espírito, e discernir os intentos do nosso coração. Quando você lê a palavra de Deus, quando você se expõe à pregação das Escrituras, como está acontecendo aqui nessa noite, a palavra ela entra no teu espírito, na tua alma, e ela começa a discernir coisas das quais você não podia discernir sem ela. E então começa uma luta interior, porque temos a característica de sermos negadores compulsórios. Nós negamos, e aí a ação do Espírito Santo vem para quebrar toda a fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Deus, para nos convencer do pecado, para nos convencer do erro, para nos levar ao lugar do arrependimento. Primeira ferramenta de Deus para expor áreas que nós queremos manter ocultas é a palavra de Deus e o seu Espírito. A segunda ferramenta que Deus irá usar são as pessoas, os Natãs, que se apresentam em nossas vidas para nos mostrar áreas que nós não vemos.
Olha o que está escrito em Provérbios 27, versos 5 e 6. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Provérbios 27, 17. O ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Salmo 41, verso 5. Fira-me o justo, e isso será um favor. Repreenda-me, e será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar, enquanto os perversos praticam a maldade. Deveríamos agradecer de joelho, pessoas que têm coragem de nos confrontar. Pessoas que têm coragem de dizer para nós quais erros estamos cometendo. Porque é dessa forma que as áreas que estão ocultas são mostradas para nós. Pessoas são desafiadas, pessoas se preparam para conversar conosco, pessoas se preparam para dizer qual é a área que nós estamos errados, e o que nós fazemos quando nós temos esse bem precioso. O salmista aqui no Salmo 141, ele vai dizer que preciosa é a ferida feita pelo justo. Quando um justo me fere, quando alguém que me ama, e a ferida aqui não é a ferida maldosa, é o confronto, porque não há confronto que não nos fira, não há confronto que não doa, mas essa dor causada por quem me ama, vai trazer para mim resultados que podem transformar a minha vida. Não rejeite uma repreensão. Agradeça se existem pessoas em sua vida que têm coragem de dizer a você o que você precisa ouvir. Pastor, mas a pessoa é meio bruta, fala de qualquer jeito. E não importa como ela diz. Ela tem que aprender a dizer. Mas mais do que importante dessa pessoa aprender a dizer é você aprender a ouvir. Porque quando a pessoa nos diz algo, por mais duro que seja, se essas palavras revelam algo em nossas vidas que precisam ser transformadas, nós devemos nos prostrar, nos arrepender e nos dobrar. Pastor, mas o que nós mais gostamos de dizer é que as pessoas são muito sensíveis, das quais você se inclui. E o que nós queremos dizer com isso? Queremos dizer que as pessoas não conseguem nos ouvir, mas a transformação não está em como as pessoas nos ouvem. A preocupação deve estar como eu ouço as pessoas. Porque precisamos buscar pela repreensão, porque a repreensão nos mostrará áreas que nos estão ocultas, e se essas áreas permanecem assim, elas nos levam ao estado de hipocrisia, e elas nos levam ao estado de paralisação. Deus usará pessoas, para que você comece a ver áreas que lhe estão ocultas, amém? Deus também usará a comunidade e os conselhos, olha o que está escrito em Provérbios 11, verso 14. Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros há segurança. Olha o que está escrito em Provérbios 15, 22. Sem conselhos os projetos fracassam, mas com muitos conselhos há sucesso. Não tem como andar sozinho. Na multidão dos conselhos reside a sabedoria. Nós precisamos da comunidade. Nós precisamos andar perto de pessoas que nos amam e são encorajadas a falar para nós o que precisamos ouvir. Por isso é tão importante e tão enriquecedor a vida em comunidade. E quando você se comporta de forma arrogante, bloqueando as pessoas que querem te ajudar, o maior prejudicado é você. Por mais que doa, irmão, por mais que doa, quando alguém te confrontar, não reaja. Porque isso é um bem tão precioso e escasso em nossos dias, que se você reage uma, duas, três, quatro, sabe o que você faz? Você bloqueia os caminhos de comunicação, ninguém mais quer falar para você o que você precisa ouvir. Tem um monte de gente com ponto cego, e que talvez estará presa nisso para sempre, porque bloqueou todas as vozes em suas vidas ao longo do tempo. Nós precisamos liberar as vozes, e como nós fazemos isso? Não reagindo. Pelo contrário, reagindo, mas reagindo bem, dizendo muito obrigado por falar. Muito obrigado por ter coragem de me dizer o que precisa ser dito. Mas Deus também usará a disciplina amorosa das circunstâncias. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 12, versos 5 e 6. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida, como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo o filho a quem aceita. O Senhor te disciplinará. Nós estamos vivendo uma geração que não sabe dizer não para os filhos. Não estou generalizando, porque existem pais que conseguem, mas o que nós temos visto, numa forma muito preocupante, é pais que não estão preocupando em pôr limites para os seus filhos.
Nós vimos na semana passada, o Marco já falou, a denúncia feita pelo youtuber Felca, a respeito da adultização de crianças. Irmãos, tomem cuidado com seus filhos pequenos que têm celular. Tomem cuidado com o que eles estão vendo. Tome cuidado com o que eles estão publicando. Tome cuidado, eu estou abrindo um parênteses porque o Senhor disciplina quem ama. Disciplina é você cuidar do coração do seu filho, cuidar do que ele está vendo, aprender a dizer não para ele, aprender a pôr limites, porque senão você perde o seu filho e depois pode ser tarde demais para você acordar. E eu estou falando que eu te amo. Amém? E quero que você tenha a tua família sendo cuidada de uma maneira que ninguém entre e ganhe o coração dos teus filhos, porque você foi displicente. Você precisa acordar imediatamente para isso, porque Deus, Ele nos corrige. Ele nos corrige por quê? Porque Ele nos ama, e porque Ele nos aceita como seu filho. Se nós continuarmos o texto, Ele vai dizer que aquele que não é corrigido é bastardo. E nós não somos bastardos, nós somos filhos legítimos, e por isso Ele nos corrige. A correção do Senhor pelas circunstâncias são para nos mostrar áreas que nos estavam ocultas. E por último, Deus nos mostrará áreas ocultas quando nós tivermos um compromisso de fazermos um autoexame intencional e honesto. Olha o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 28. Lemos isso todos os domingos de ceia, mas às vezes não percebemos. Olha o que ele diz: que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo de si mesmo. E por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ele está dizendo, devemos examinar a nós mesmos. O salmista no Salmo 139, pede que o Senhor o sonde. O que Paulo está falando não é diferente. O que Paulo está falando é uma das ferramentas de Deus de revelar a nós as áreas que precisamos mudar. É quando olhamos para nós e começamos a pensar em nossos verdadeiros motivos. Eu estou triste, por que eu estou triste? Eu estou chateado, por que eu estou chateado? Já aconteceu com você de alguém te contar uma história? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E a pessoa está muito magoada com alguém. Ela acabou de contar uma história, o coração dela revelou que ela está muito magoada. Aí você diz assim para ela, você precisa perdoar. Aí ela fala, mas eu não estou magoado. Já aconteceu isso com você? Como que alguém pode não perceber uma mágoa depois de ter dito tanto sobre mágoa? Porque não fez um autoexame honesto. Eu estou magoado sim. Eu estou triste sim. Eu estou ofendido sim. Eu estou com medo sim. Eu estou com vergonha sim. Eu estou com inveja sim. Irmãos, eu nunca vi ninguém confessar inveja. Nunca vi, irmão. Muita gente já confessou pecado. Para mim, pecado bem pior que inveja. Mas inveja ninguém confessa. Inveja é só que os outros têm da gente, né? A gente não tem inveja de ninguém. Estou com inveja. Estou bravo porque o outro conquistou. Imagina, você ter essa coragem de falar isso? Eu vi o pessoal conquistar tal coisa, mas fiquei com uma raiva. Eu não queria que ele conquistasse nada. Ai, misericórdia, não vou contar isso para ninguém não. Dentro do nosso coração, as coisas que estão ocultas só passarão a ter luz em volta delas quando tivermos coragem de fazer uma autoanálise sincera, honesta, diante do Senhor. E por fim terminar orando, como o salmista, ele diz, sonda-me. Ele está dizendo, investiga-me profundamente, Senhor. Vai lá na raiz de todos os meus pensamentos, na raiz de cada uma de minhas palavras, na raiz de cada uma das minhas ideias. Olha para cada um das minhas reclamações, sonda-me, Senhor. Ele vai dizer, observa o meu andar. Ele está dizendo, refina, me testa os meus motivos. Não deixe nada fora do seu escrutínio. E ele vai dizer, vê se há em mim algum caminho ofensivo. Ou seja, olha para mim, vê se tem algum padrão que te desagrada. Algum padrão que não está em conformidade com aquilo que o Senhor quer para mim. E ele termina dizendo, guia-me pelo caminho eterno. Ele está dizendo, substitui os meus atalhos por caminhos eternos. Substitui a minha forma mesquinha de viver pela tua forma perfeita de viver. Eu quero te desafiar profundamente essa semana. Eu quero te desafiar a fazer do Salmo 139 a sua oração. Pastor, aí não vai ser reza? Irmão, você sabia que é só um problema de interpretação, de tradução? É a mesma palavra. Algumas orações são guiadas, outras orações são espontâneas.
Mas eu queria que essa semana você fizesse do Salmo 139 a sua oração. Abre o Salmo 139, ora ele. Começa a dizer: Senhor, me sonda, me conhece, vê se há em mim algum caminho que te desagrada. Senhor, se eu vou no alto, o Senhor está lá. Se eu vou lá no fundo, na profundeza, o Senhor também está lá. Comece a entender a grandeza desse Deus que se preocupa com você. Outro desafio que eu quero te dar essa semana é procurar pelo menos 2 pessoas. Pode ser seu líder de célula e sua mulher. Ou seu marido, né? Hoje eu falei a sua mulher, as mulheres falaram: me procura, me procura. Eu quero ser seu Natan. A mulher já estava até planejando qual historinha ela ia contar para o marido. Para no final falar: é você. Mas procure 2 pessoas e diga a elas: por favor, se existe algo na minha vida que precisa ser mudado, o que eu posso melhorar, fale para mim, por favor. Mas sabe como que você vai reagir? Você vai ser tentado, ainda mais ser marido e mulher, irmão. Você vai ser tentado a apontar os erros do outro, quando o outro apontar as suas falhas. Se você ficar muito nervoso, você só fica quieto. Se você não conseguir responder favoravelmente, você só fecha os olhos e fala: Jesus, me dá graça, me dá graça. Porque vem na memória na hora uns 10 argumentos para você falar para outra pessoa também, né? Assim, irmão, eu sou casado também. Você vai chegar e dizer assim: mostra para mim áreas que precisam ser mudadas. E principalmente eu quero que você, quando for confrontado, que você reaja assim: muito obrigado por você me amar o suficiente para me dizer a verdade. Você consegue dizer isso, irmão? Obrigado por você me amar o suficiente e me dizer a verdade. Por fim, você vai pedir para que Deus não só te detecte, mas que Ele te guie. Porque eu não quero ser só detectado pelos olhos de Deus, eu quero ser transformado pelas mãos poderosas de Deus. Eu não quero só que fique claro para mim as áreas das quais eu não consigo, mas eu quero também que as áreas que eu não consigo sejam mudadas, para que a partir de agora eu consiga viver de uma forma que agrade a Deus. Que eu consiga viver de uma forma que honre a Deus, e que no final nós possamos orar, um tipo de oração assim: Senhor, eu sei que o Senhor tudo vê, eu sei que o Senhor tudo expõe, mas eu sei que o Senhor não me humilha, então me revela os meus caminhos ofensivos, e me conduz a caminhos eternos, porque eu quero viver de uma maneira que te agrada. Amém? Amém? Quero te convidar a ficar em pé nessa noite. Eu queria que antes de você reagir a isso, eu queria que você só curvasse a sua cabeça. Eu queria que você fizesse a sua oração. Eu queria que você orasse como o salmista orou, reconhecendo a grandeza de Deus, mas pedindo que Ele sonde a sua própria vida. Senhor, sonde a minha vida. Olha para mim, Senhor. Olha o jeito que eu estou vivendo. Olha para a minha agenda, Senhor. E vê se na minha agenda eu estou organizando as coisas certas. Olha para a minha agenda, Senhor, e vê se eu estou priorizando o que precisa ser priorizado. Olha para a minha relação com a minha esposa, Senhor, e vê se eu estou fazendo certinho, se eu estou cuidando dela como o Senhor quer que eu cuide, se eu estou amando ela como o Senhor quer que eu ame. Senhor, sonda o meu jeito de lidar com os meus filhos, e vê, Senhor Jesus, se eu estou criando os meus filhos como o Senhor quer que eu cuide de cada um deles. Senhor, olha como eu estou lidando com os meus amigos, se eu estou dando atenção para as minhas amizades, como eu devo dar. Senhor, olha para mim e olha como eu estou me relacionando com a comunidade da fé, Senhor, se eu estou fazendo tudo que precisa ser feito. Faça a sua oração, essa é a minha. Faça a sua oração, peça para que Deus sonde as tuas relações, os seus pensamentos, e peça para que Ele deixe claro as áreas que precisam ser transformadas. Esse é o seu tempo de orar. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não,
tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa semana será a semana de nós olharmos para isso. Talvez existam áreas que estão na sua vida ocultas há muito tempo. Todo mundo vê. Todo mundo sabe. Às vezes muitas pessoas comentam. Mas você não sabe, você não percebeu. E não é que você está se fazendo de cego, é porque realmente existem áreas que nós não conseguimos enxergar. Irmãos, é tão difícil saber que existem áreas em nossas vidas que nos impedem de crescer. Fazem com que o nosso casamento não seja pleno. Os nossos filhos sofrem. As nossas amizades sofrem. Nossa esposa sofre. O seu marido sofre. Por áreas que você não percebeu. Mas nós estamos focados demais no ponto cego dos outros. E não sobra tempo para nós olharmos para os nossos. Eu não estou dizendo que nós não podemos ser voz de Deus para confrontar e corrigir as pessoas que estão próximas a nós. Podemos sim ser Natãs na vida de outras pessoas. Mas na verdade, eu não quero ser um Natã que incorre no mesmo erro do Davi, que não tem condições de olhar para a própria vida. Davi, com todos os erros dele, quando ele foi confrontado por Natã, ele não se justificou. Ele não fez Natã ficar com medo. Ele tinha poder para deixar Natã com medo. Ele bate no peito e diz: Senhor, contra ti eu pequei, só contra ti eu pequei. E ele clama ao Senhor por misericórdia. Eu não sei como você vai reagir quando Deus começar a deixar claras as áreas de sua vida que precisam mudar. Mas eu quero dizer para você que para cada uma delas que você reconhecer a misericórdia e graça de Deus sobre sua vida. Porque Deus não expõe para te humilhar. Deus não expõe para dizer para você que você não presta. Ele te expõe porque Ele quer te aperfeiçoar. O apóstolo Paulo diz aos Romanos no capítulo 8 que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Coopera para quê? Para o bem deles. Que bem é esse? Para que eles se tornem igual a Jesus, a fim de que Jesus não seja mais o unigênito do Pai, mas o primogênito entre muitos irmãos. O Senhor quer te tornar igual a Cristo, e isso só irá acontecer a partir do arrependimento, e não há arrependimento sem reconhecimento. A minha oração por você é que essa semana seja uma semana não de tristeza, mas uma semana de muita alegria. Quando você começar a perceber que Deus se importa com você, que o Deus que conhece o universo sabe seu nome, sabe seu endereço, sabe sua casa, conhece seus olhos, conhece seus sentimentos, Ele sabe se você está bom, Ele sabe se você está ruim. Esse Deus que é todo poderoso decidiu te amar, decidiu se interessar por você, decidiu se interessar por sua história. Isso deveria curar todos os sentimentos de rejeição. Isso deveria curar toda a necessidade de aceitação, porque nós já fomos aceitos e já fomos inseridos em Cristo. E não há amor maior do que esse amor. Não há outro amor que você deveria buscar, tendo esse amor pleno sobre você, que é o amor de Deus. Que essas verdades inundem teu coração, e que você saia dizendo aqui: eu sou muito amado, o Rei do Universo me conhece. Eu não tenho que pegar fila para falar com Ele, não tenho que fazer agenda para falar com Ele. Ele está disponível para mim 24 horas por dia. E ainda quando eu vou dormir, Ele fica lá me vendo. Ele está o tempo todo ao meu lado. Que o seu coração seja inundado desse amor. Senhor, eu quero orar com os meus irmãos. Logo, Senhor, nós voltaremos para as nossas casas. Mas nós nunca voltamos sozinhos, porque o Senhor que está aqui, o Senhor vai com a gente. O Senhor não mora aqui, o Senhor mora no todo o universo. Não há lugar onde o Senhor não more.
Nós viemos aqui, te adoramos, nos reunimos, a sua presença se manifesta, mas vamos embora com a certeza de que o Senhor está conosco. Talvez nós não tenhamos pensado isso em outro momento, mas que a partir de agora essa consciência invada o nosso coração, que nós nos sintamos amados, Senhor, todo o tempo, sabendo que o Senhor que gerencia toda a história, se preocupa conosco, que conhece cada detalhe de nossa existência e cada sentimento que ronda e sonda os nossos corações. Obrigado pelo seu amor, obrigado por tua graça, que nós possamos sair daqui, Senhor Jesus, com o nosso coração aberto para ser tocado por sua mão poderosa, e que nunca mais sejamos os mesmos, Senhor, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, dê a sua maior salva de palmas ao Senhor, e em meio à sua salva de palmas, palavras de adoração a Ele, palavras que engrandeçam o nome dEle. Senhor, nós te rendemos graça, o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Nós nos rendemos à tua grandeza, nos rendemos ao teu amor. Aleluia, aleluia. Irmãos, os líderes todos estarão aqui na frente para te servir. Talvez existam áreas em sua vida que precisam ser trabalhadas, e você, no meio do culto mesmo, já ficou claro para você que você precisa de ajuda. Áreas que você já sabe. Talvez você tenha se afastado do Senhor e ninguém saiba que você está longe, mas hoje você precisa voltar para Ele. Talvez você nunca tenha entregado a sua vida para Jesus como Senhor. Talvez você nunca tenha feito uma oração de confissão, confessando Jesus como Senhor de sua vida. Hoje é o dia de você fazer isso. Você não precisa ir embora daqui protelando uma decisão tão importante como essa. Talvez você precise voltar correndo, você estava afastado do Senhor. Mas talvez não, talvez você não estava afastado, talvez você já tenha feito uma oração de confissão, mas você precisa de ajuda. Existem áreas na sua vida que precisam de abraço, de apoio, e esses irmãos estão aqui para te servir. Então eu quero te encorajar a não ir embora. Se você precisa de ajuda, não vá embora sem buscar. Amém? Senhor, muito obrigado por essa noite. Na verdade, obrigado por esse dia. Que dia incrível, Senhor. Obrigado por tua palavra. Obrigado por ter nos alcançado o mais profundo de nosso coração e tocado em áreas, Senhor Jesus, que nós viemos para cá sem imaginar que elas seriam tocadas. Obrigado porque o Senhor nos surpreende. Nós rendemos graças a Ti, Senhor, que essa semana seja uma semana de paz, uma semana de direcionamento e uma semana de clareza. Essa é a nossa oração. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana.